Se alguém me perguntar, Lucas, você curtiu Vingadores Ultimato? A minha resposta vai ser: sim! Cara, que filmaço! Depois de 11 anos com esses heróis fazendo parte da minha vida, principalmente alguns momentos pessoais onde havia depressão e solidão, uma das únicas coisas que conseguia me manter centrado era voltar os meus olhos para a arte e sentir um pouco da paz e da esperança que esses personagens proporcionaram nessas horas difíceis da minha vida. Mas não é por isso que eu gostei de Vingadores. Já existe um contexto aqui. Esse filme é um fechamento, é o fim de um ciclo de 22 filmes que foi plantando uma sementinha aqui, uma sementinha ali, e que quando amadureceu, elas foram colhidas de forma estupenda, nesse ápice de 3 horas de duração. Então a gente teve vários pontos de catarse com a batalha final contra Thanos, lágrimas, risos, enfim, é um baita filme. Pra mim, foi a melhor conclusão possível para essa epopeia de heróis da Marvel, que sem dúvida nenhuma já entrou para a história do cinema. A minha opinião sobre o filme não é a única. Você aí já deve ter assistido outras resenhas. A gigante maioria das pessoas, dos jornalistas e críticos, foi extremamente positiva. E não poderia ser diferente. Só que eu acabei lendo uma crítica na Folha de São Paulo de um jornalista que mandou muito mal na sua análise. Cara, você tem todo o direito de não ter gostado do filme, mas a sua resenha foi triste. Provavelmente foi a pior crítica que eu já li de um filme na vida. Ela é preguiçosa e contraditória. Foi uma crítica bem do contra mesmo, só por ser do contra, e que passou a ideia de rebeldia infantil e imaturidade. Na manchete ele diz: Vingadores Ultimato é o filme mais chato do ano. Eu não vou criticar o cara que escreveu isso, porque eu não conheço ele. E se você ficou puto com esse jornalista e foi lá xingar no Twitter e ameaçar de morte e o cacete, você tá errado também, porque não se faz isso. O que dá pra fazer é criticar a crítica dele, criticar o jornal que permitiu publicarem isso, e é essa a proposta desse vídeo. Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Meu nome é Lucas, esse é o Quartinho Nerd! Antes de começar, só dizendo que esse vídeo contém spoilers. Então se você ainda não assistiu ao filme, vai ver ele primeiro, depois você volta aqui para continuar assistindo, tá? A não ser, claro, que você não se incomode com spoilers. Mas se você se incomodar, não leia também a crítica do cara, porque ele solta spoilers. Bom, vamos lá. Lento e piegas. Longa que vem acumulando superlativos, não se compara aos 3 primeiros e desperdiça grandes atores. Aqui nesse começo eu já não concordo com ele. Lento. 2001, Uma Odisseia no Espaço é um filme lento. Kieslowski fazia filmes lentos. Uma porrada de filmes europeus e animes são lentos, e isso não implica em ser um filme chato ou ruim. Um outro exemplo com um filme de super-heróis, Watchmen. Aquele filme era lento, e é uma das melhores adaptações de uma obra em quadrinhos que eu já assisti. Vingadores Ultimato tem momentos lentos porque é necessário pro plot. Ele desenvolve arcos de histórias com todos os Vingadores do primeiro filme, e isso dentro de um cenário horroroso e sem esperança. Aí o cara diz, nem se compara aos 3 primeiros. Ok, isso é uma opinião sua, mas já que é pra comparar, pensa bem. Vingadores Era de Ultron. Aquele filme tem um ritmo acelerado do começo ao fim, sem tempo pra gente respirar. E não é o caso com Ultimato. Os personagens passam por uma situação e ela é desenvolvida, e a gente absorve aquilo. Não é ação atrás de ação. Cada herói tem seu tempo de tela até o confronto final contra o Thanos. E eles carregam mais de 20 filmes nas costas. E isso é muito bem trabalhado, sim. Piegas.
A gente tá falando de super-heróis. É óbvio que ele vai ter sentimentalismo. É um filme que procura causar catarse e entretenimento. É um filme que é movido por clichês. E dentro desse espectro de super-heróis, ele funciona perfeitamente. Se você não quer assistir algo piegas, vai assistir, sei lá, Lars von Trier, Gaspar Noé, Titanic é um filme piegas. Um monte de filmes consagrados do Oscar são piegas. Em qualquer blockbuster que se preze, você vai ter sim clichês, você vai ter sim sentimentalismo, e isso não necessariamente significa ser algo ruim também. A segunda parte da história iniciada no ano passado com Vingadores Guerra Infinita concorre a vários superlativos. Maior filme do ano, mais salas no Brasil, maior número de super-heróis já reunidos. Ele comenta os superlativos, o que é um elogio, visto aí o sucesso da franquia e os inúmeros recordes de bilheteria que já conseguiu. Termina o parágrafo com filme mais chato de 2019, sendo que a gente ainda tá em abril. Foi pra chocar. É piegas, é lento, é escuro, é barulhento. O piegas e o lento eu já expliquei aqui sobre o escuro e o barulhento. Guarda essas palavras que depois eu volto nelas. É preciso dizer que o problema aqui não são os filmes da Marvel. Os dois primeiros filmes dos Vingadores, de 2012 e 2015, tinham um encanto. Mesmo Guerra Infinita, apesar de sofrer um pouco com diversas histórias correndo em paralelo, na sua opinião, o filme sofreu com as várias histórias ocorrendo em paralelo. Para mim, o fato de termos vários arcos de história num contexto de 10 anos de filme, quando bem dirigidos, não é problema algum. Inclusive, os irmãos Russo tiveram essa primeira experiência em Capitão América Guerra Civil e deu super certo. Além disso, Guerra Infinita conseguiu impressionar no final, quando morreram o Homem-Aranha, Doutor Estranho, Pantera Negra e uma série de outros personagens, deixando os espectadores reféns dessa continuação. Nada dessa sutileza ou carga dramática está presente em Ultimato? Oi? A gente assistiu o mesmo filme? Parece que não. Do começo ao final, o filme é só sutileza e carga dramática. Vamos lá. Tony Stark se despedindo do pai e depois morrendo no final. O Capitão América, o filme todo com a fotinho da Peggy, consegue finalmente tirar aquela dança com ela. Ele passando o escudo pro Sam Wilson Falcão, que era algo que muita gente já esperava, mas vendo foi sensacional. A Viúva Negra, a super espiã que já passou por tudo nesse mundo. Tortura, abuso, treinamento rigoroso, sempre tão fria e racional, comandando aquele conselho de heróis. De repente você vê ela desfalecendo ali na mesa de desespero. O Thor, barrigudão, sedentário, bêbado, deprimido. Compara esse Thor do primeiro filme. Não tem carga dramática? Sim, mesmo com as piadas. Vamos pegar a batalha final, onde a gente tem a tríade da Casa das Ideias contra o Thanos. O Capitão América simplesmente se mostra digno e pega o Mjolnir na mão. E mesmo assim ele não consegue derrotar o vilão. Só que ele não desiste, cara. Ele levanta e levanta. E aí a gente tem aquela imagem, até arrepia só de lembrar. Ela dura uns 3 segundos, é muito pouco. É aquele plano geral. E aí a gente tem ele sozinho de um lado. Do outro lado a gente tem o Thanos e todo o exército vindo na sua direção. De repente ele escuta: capitão, à sua esquerda, que é uma referência. Aí o Steve olha pro lado e começa a aparecer todos os heróis que morreram de volta. O exército de Wakanda, os Asgardianos, Doutor Estranho, Homem-Aranha. De repente a gente vê a Capitã Marvel chegando e destroçando a nave do Thanos na maior facilidade. Ou aquele take estupendo dela no centro, e aí começa a reunir todas as heroínas em volta dela, e elas partem em cima do exército do Thanos. Referência clara à Força V, que é uma equipe só de Vingadoras. Meu Deus, espetacular! Cada cena desse filme é uma referência aos filmes anteriores e aos quadrinhos. Vai passar semanas e ainda vai ter gente descobrindo novas referências. Saiu um vídeo recentemente dizendo que tem 209 easter eggs. Se isso não é sutileza ou cuidado com esse universo, não sei o que é. E aí, falando em falta de sutileza,
ele me solta um spoiler no texto. Logo no começo de suas 3 horas de filme já sabemos como vai se dar a revanche. Estamos falando de Viagem no Tempo. Ainda bem que eu já tinha visto o filme. O engraçado é que para consertar esse vacilo no site da Folha, eles atualizaram esse texto avisando do spoiler. Agora quem lê o jornal se lascou, né? Após 2 horas de um roteiro praticamente sem ação ou lutas, percebemos que estamos diante de uma comédia. Praticamente todos os diálogos querem arrancar gargalhadas do público. Não, cara, não. E aí a gente volta pro que é dito no começo do texto. Escuro e barulhento. Se ele é escuro, e esse é o filme mais escuro da Marvel, junto com Guerra Infinita, num clima pesado e tenso, eu não consigo entender aonde está a comédia forçada que tenta provocar o riso na gente. Ela não se encaixa. O que você diz não faz sentido. E mais, você diz, após 2 horas de um roteiro praticamente sem ação ou lutas. Mas você disse que o filme é barulhento. Calma, no texto reclama que ele não tem ação e nem lutas por 2 horas, mas quando tem, é barulhenta? Que filme de ação ou luta não tem barulho? Senhor dos Anéis tem barulho. Resgate do Soldado Ryan tem barulho. É guerra, cara! O público, aliás, é outro personagem de Ultimato. Quando o Capitão América dá uns tabefes em Thanos, já na terceira e mais movimentada hora, a plateia aplaude e urra. Depois dessa, a cada pequena vitória de nossos heróis será saudada com gemidos de felicidade e bateção de palmas. Tem gente que acha isso parte da experiência do cinema, uma vivência coletiva. Para outros, é um incômodo. Para você é um incômodo, né, amigo? Que elitismo descabido. Quando eu li esse trecho, eu me lembrei de uma reportagem que saiu há muito tempo, em 2000, 2001, de um filme que estreava na época, O Tigre e o Dragão. Imagina o seguinte, Festival de Cannes, só os críticos bambambam, só os jornalistas sérios, todo pomposo, entrando para assistir uma sessão de imprensa desse filme. Pois é, eles aplaudiram O Tigre e o Dragão, de pé. Aí praticamente 20 anos depois, a gente tem que se deparar com um texto desse, do crítico reclamando de reações dos colegas na plateia. Cara, em que mundo você vive? E a crítica continua. Talvez porque blogueiros e influenciadores digitais estejam tomando conta da situação e das sessões de imprensa. Sentado atrás de mim tinha um cara com a manopla do Thanos, de plástico. Pelo amor de Deus! O mundo mudou. Youtubers e blogueiros que manjam do assunto têm mais influência do que a mídia impressa. É um fato. Para as novas gerações, dentro da cultura pop, canais como Omelete, Jovem Nerd, Ei Nerd, Coisa de Nerd, compara a quantidade de seguidores que cada um deles tem com uma tiragem diária, mensal, anual da Folha. Sabe? Aí ele reclama do cara que tava usando a manopla do Thanos de plástico. Precisa agora ter um uniforme para assistir filmes da sala de imprensa. Você precisa de blazer, gravata, um copo de uísque na mão e um cigarro Marlboro vermelho na outra para poder fazer toda aquela pompa de eu sou intelectual e você como ousa usar a manopla do Thanos, você é um fã, você não pode estar aí, eu sou isentão, minha opinião será isenta de qualquer fanatismo. Me poupe, se ele quisesse vestido de Mulher Maravilha, que é o filme que é concorrente, ele poderia ir, cara. Para de ser chato, meu. Sabe o que é pior? Ele deveria estar fazendo uma crítica do filme, mas não, ele tá perdendo o espaço dele, perdendo o número de caracteres para falar mal dos colegas. E não só isso, ele enche linguiça nesse texto com outras coisas que eu vou falar agora. Ele começa a vomitar o nome de todos os atores que participaram do filme. Bababá, bububu, bobobó.
Sabe o que me pareceu? Aquelas aulas de português, onde chegava professor e falava assim: hoje vocês vão fazer uma redação contendo 20 linhas e 300 palavras. O tema será a ditadura no Brasil. E aí você tá com preguiça, não tá a fim de fazer, e aí como é que você faz? Você começa a enrolar, você começa a colocar assim: a República Federativa do Brasil entrou na ditadura em 1964. Foi isso que ele fez aqui na crítica dele. Ele encheu linguiça. Cara, você tinha material aqui para fazer uma crítica sensacional. Foram 20 e tantos filmes antes e 3 horas nesse. Já que a proposta foi soltar um spoiler, você poderia ter dito, por exemplo, as inúmeras referências que tem aos quadrinhos, aos filmes anteriores, das participações especiais que não são desperdiçadas, são pontas iguais do Stan Lee. Todos esses atores que você comenta no seu texto já tiveram a sua importância nos filmes passados e eles voltam justamente por reverência a esse universo e respeito aos fãs para fechar o ciclo. Gente, é tão óbvio, Vingadores Ultimato não é um filme de primeira viagem, ele é o último, ele é o que encerra. Você poderia ter dito isso na sua crítica, você poderia ter comentado de algumas expectativas que foram criadas para os próximos filmes da Marvel, ou até mesmo algum furo ou outro que aconteceu por conta dessas viagens no tempo. Cara, são infinitas possibilidades, um monte de coisas que você poderia ter posto, que esse filme traz, que esse filme carrega ao longo desses mais de 10 anos. Bom, é isso. Eu passei minha opinião em relação ao filme Vingadores Ultimato, ao mesmo tempo em que eu falo da porcaria que é essa crítica aqui, que, meu Deus do céu, cara. Olha, pior crítica que eu já li de um filme na vida, viu? Lixo. É isso. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Espero que você fique bem e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.